Olá, companheiros, bem-vindos ao JA Cortes. Eu queria perguntar a você, quer derrotar a extrema-direita de novo agora na eleição de 2026? Então vamos fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. Nós tivemos o início de um julgamento histórico. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tentativa de golpe de Estado. Julgamento que tem ele como réu e tem também outros que participaram do seu governo. A maioria, pelo menos no núcleo crucial, a maioria composta por generais. Eu vou fazer aqui um resumo do que aconteceu rapidamente aqui, trazendo pontos importantes. Vi uma matéria que me chamou bastante atenção, vou colocar na tela para que vocês observem. Paulo Gonet e Alexandre de Moraes mandam um recado a Fux no primeiro dia de julgamento do núcleo 1 da trama golpista. Volta comigo. Eu li a matéria que está no Brasil 247 e o ministro Alexandre de Moraes fez questão de ressaltar que Fux esteve presente nas audiências que ocorreram e o Procurador-Geral da República citou os ataques que o Supremo Tribunal Federal recebeu. Quando o Supremo Tribunal Federal recebe os ataques, todos os ministros são atacados, inclusive o senhor ministro Fux, que tem acenado para a extrema-direita. E eu indago a vocês, eu indago aos senhores, nós sonhamos, nós vivemos um pesadelo, me refiro aos ataques feitos contra as urnas eletrônicas, a campanha feita pelo senhor Jair Bolsonaro. Por exemplo, eu vou aqui trazer exemplos a vocês e vou provar, certo? Por exemplo, logo após o primeiro turno da eleição de 2022, é verdade ou não que Bolsonaro falou em problemas durante a apuração dos votos? Ele tentou colocar, ele tentou jogar o povo contra o Tribunal Superior Eleitoral? Sim ou não, ministro Fux e demais magistrados da Suprema Corte? Levando-se em conta cada percentual de voto que era computado, criou uma figura geográfica uniforme, né? Bem típica de algoritmos, muito parecida com aquela do segundo turno de 2014, com a Aécio Neves. Só que, quando as curvas se tocaram, quem veio de baixo, o caso Dilma, conseguiu já a maioria, daí ela foi numa paralela até o final. E cada vez que entrava um minuto de voto, tá, dava uma hora de vitória de Aécio, hora de vitória de Dilma. E assim foi a paralela até o final. E foi decidido o segundo turno de 2014. É verdade ou não que Jair Bolsonaro, no ano de 2021, um ano antes da eleição, conversando com os seus apoiadores, fez críticas à justiça eleitoral, às urnas eletrônicas, ao nosso sistema, às nossas instituições? Hoje em dia, mudou. É de cima para baixo. Né? A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Né? Isso foi feito em 2014. Indago de novo ao senhor ministro Fux. É verdade ou não, ministro, que Bolsonaro afirmou sem provas que teria ganho a eleição de 2018 no primeiro turno, mas que uma fraude, ministro Fux, fez com que o pleito fosse para o segundo turno? Daí se afunilou a campanha. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Em entrevista ao Jornal Nacional, ministro Fux, Bolsonaro afirmou que aceitaria o resultado caso a eleição fosse limpa. Eu indago a Vossa Excelência, é ou não é tentativa de ludibriar o cidadão, o telespectador, sugerir fraude? Indago ao senhor. Aconteceu isso, João? Aconteceu. Tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar... e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem, vamos botar um ponto final nisso? E também aconteceu em atos políticos do Bolsonaro, em diversas e diversas oportunidades. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito. Então, diante desses acontecimentos, observando até que o ministro Alexandre de Moraes foi chamado de canalha no meio de uma multidão. Não sei se foi na Avenida Paulista, um evento convocado pelo Jair Bolsonaro, utilizando a máquina, utilizando o governo federal. Aí vem agora, depois de um tempo, o golpe não deu certo. Não estou dizendo que é isso que o ministro Fux está a alegar, mas é isso o que os aliados de Bolsonaro estão a alegar. O golpe não deu certo. Desculpa, não deu certo.
Se tivesse dado certo, nós estaríamos numa ditadura. O ministro Moraes merece toda a nossa solidariedade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que esteve sumido, dizem que estava doente, ele afirma que é fake, que não, que está bem. Voltou a ameaçar o Brasil com novas tarifas, a jornalista da Globo News, Andréa Sadi, falou em tarifaço, e o presidente Lula prestou entrevista à imprensa e rebateu o Donald Trump, sem medo, de cabeça erguida. Vale ressaltar que a imprensa dos Estados Unidos, a imprensa da Europa, exalta Lula como o maior líder latino-americano do século e um dos líderes mundiais, se não o único, que tem a coragem de enfrentar o Trump. Em entrevista a Reuters, o presidente foi claro que nenhum presidente deve se humilhar a outro, que ele respeita os seus pares, ou seja, os demais chefes de Estado, e exige respeito. Tanto faz ser o presidente dos Estados Unidos, como ser o presidente da África do Sul, a presidenta do México, o presidente da Colômbia. Deve haver respeito mútuo. Lula não baixou a cabeça, mais uma vez, para o desespero da imprensa lacaia. Eu acho que não tem por que ficar temendo a acusação americana. O que está acontecendo com os Estados Unidos é que ele exacerbou, sabe, qualquer coisa que a gente tinha conhecimento na história da humanidade de um governo se meter a julgar o comportamento da justiça de outro país. É um negócio inacreditável. Sabe, eu acho que as pessoas precisam aprender a respeitar. Cada um toma conta do seu terreiro, cada um toma conta do seu ninho. E eu vou repetir aqui. O Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. Ele foi eleito apenas para ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele tem direito a criar as taxas, ele tem direito. Agora, tem regra. Nós temos o OMC. Por isso tem que ser respeitado. Por isso que o Brasil já recorreu ao OMC, por isso que o Brasil recorreu à seção 301. A gente vai utilizar todos os mecanismos legais. E eu, sinceramente, estou no aguardo de que em algum momento, sabe, vai acontecer alguma coisa na cabeça do presidente Trump. Ele vai perceber, puxa vida, tem que negociar. Não só com o Brasil, negociar com a China, com a Índia, negociar com a Venezuela, negociar com todo mundo. Porque o mundo de paz que nós queremos construir depende de nós, não depende de ninguém. E aí, gostou? Se gostou, eu quero pedir encarecidamente para que você possa dar o like, comentar, compartilhar. E mais uma vez, a importância da tua inscrição. Lembrando que este canal, o JA Cortes, é uma extensão do meu canal principal, o canal do João Antônio Clique Política. Lá nós temos vídeos mais extensos. Neste canal nós divulgamos em média 4 a 5 vídeos por dia de conteúdos que são extraídos do nosso canal principal. É muito importante a tua interação e a tua inscrição. Companheiros e companheiras, um forte abraço a todos, a luta continua e até uma outra oportunidade.